Entra de monte. Então, bom dia, 8h09, dia 16/11. E hoje a gente vai conversar sobre nossa segunda VA. A gente vai falar como é que vai ser daqui para frente, né? Vocês estão lembrados que o trabalho é para hoje, né? Todo mundo fez? Quem não fez? Quem não fez, lembra de fazer hoje, hein? Aquele que eu passei há um mês. Eu tenho certeza que a galera deixou para hoje, né, Stephanie? É o das anomalias, professora? Isso, dona Carmilda. Ah, Este tá. mesmo. Não, já postei Aquele. faz tempo. Pois é, o da senhora eu já até corrigi. Só falta pôr a nota lá. Eu corrigi da maioria. Quem postou de sábado para frente, eu não corrigi, não. Vou entrar lá para lançar as notas. Para Olha, a gente até. hoje a senhora vai fazer algumas revisões? O meu tá pronto, só não Nós vamos postei. fazer na aula que vem, quinta-feira, Não, a é revisão. porque teve um exercício que nós fizemos até na sala de aula, aquele da polícia lá, para encontrar o criminoso e o pai da criança. Eu não consigo, eu não entendi nadinha, professor. Eu já estudei e não consigo fazer sozinho. Tá bom. Eu volto nele e a gente faz um dele, tá? Tá bom, obrigada. Pode deixar. Então, olha só, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Vocês conseguem ver minha tela? Sim? Não? Talvez? Ô, Erle, me ajuda aqui. Qual que é a semana de prova? Você sabe o dia que termina? Eu não li aquele documento que eles mandaram pra gente. Eu sei que a Termina, se não me semana... engano, dia 29. É 29 mesmo, né? Porque eu sei que é na semana do dia 23. Mas eu não sei se chega na segunda. Não chega não, né? Dia 30, segunda. Pelo calendário da faculdade, tá do dia 23 a dia 29. Professora Elane, eu li lá um documento que a Karine mandou, que é para entregar pessoalmente, que eu A não senhora está entendi. falando das horas complementares, né? Ah, sim, não, é outra coisa, né? Deixa eu falar para vocês. Horas complementares, não é a Karine mais não, tá? A dona Carmilda, agora é o Getúlio. A Ah, Karine tá saiu bom. da faculdade. É porque é o mesmo telefone que os dois usam, aí fica parecendo que é ela ainda. Tem que mudar o nome lá no telefone para saber que é ele. Horas Não, tudo bem. complementares é assim, todos os semestres, para incentivar que o aluno, né? É obrigatório, na verdade, em todas as instituições, que o aluno participe de um evento, uma palestra, faça um curso, coisas científicas para que aumentem a possibilidade dele de ser um bom profissional. Então, Ah, por tá. exemplo, teve aquela semana multidisciplinar na Fama, foi 40 horas aquele certificado. Você assistiu uma palestra, foi 2 horas. Você fez um curso de inglês, fez um curso de português, tudo é para o crescimento, né, do aluno. Então, esses cursos ou essas palestras, elas são por semestre e são 40 horas por semestre. Um certificado, ele vale até 30 horas. Então, por exemplo, você não pode ter um certificado de 40 horas e achar que essas 40 horas já está bom, né? Porque aí um certificado só não pode por semestre. Então, normalmente são 30 horas um certificado e você vai pegar outro com 10 horas. Mesmo que esse outro tenha 50, ele vale só 10, certo? Então, vocês vão entregar na secretaria. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo que o Ian está lá no Pará e ele não pode ir na faculdade entregar. Ele faz o documento para o Paulo e aí ele manda para o Paulo todos os documentos autenticados, né? Ou não sei se tem autenticado, não li direito lá, mas ele manda a autorização e o Paulo vai lá e entrega para ele, pega o comprovante de entrega do semestre.
a atividade complementar é disciplina igual às outras. Então, quem não entregar, reprova, tá, gente? Só para vocês entenderem melhor. Então, assim, se vocês não entregarem no semestre certinho, fica lá como reprovado, aí tem que pagar. Então, prestem atenção. Para quem Então, não fez... Oi, dona Camila. Eu vou ter que fazer, professor, porque é o primeiro ano que eu estudo, eu não estava sabendo muito bem sobre o que era. Então, é curso. Não tem problema, não. É curso, é palestra, essas lives que dão certificado, né? Depende, Pode ser Rogério. entregue depois das provas. Eu não olhei a data, dona Carmilda. Eu vi que o Getúlio mandou, mas eu não vi que tem uma data lá até o dia tal. Você sabe, Ian? Alguém sabe até que data que é, gente? Então, professora, eu não vi esse comunicado, não chegou pra gente. Eu vou até procurar a professora. Tá lá no grupo. O Getúlio mandou em todas as turmas. Em todas. Tá? Só que eu acho que ele mandou na sexta-feira à noite, não sei. Depois vocês olham. A Lu diz que é dia 18/2, tá? Até 18/2. Para quem não fez nada até agora, entra no site do Senai. No site do Senai tem um monte de curso online. Ah, tá. Não, eu falei, Eduarda, dos da farmácia, porque eu lembro. Mas hoje a Ju deve mandar no da Odonto. Qualquer coisa você me cobra lá que eu mando para vocês, tá? Eu acho que ela mandou naquele de representantes. Mas você me fala que eu mando. Aí, pessoal... Tem um grupo só de representante? Eu não sabia. É um grupo só de representante, de todo... O seu é qual, Ian? Qual que é o seu? Odontologia. Odonto? Eu acho que não é só representante, eu acho que é um só de aluno, um só de representante. Farmácia tem um só de representante, veterinária tem só de representante, que aí é os representantes que passam os recados, né? Eu não tô... Mas você é representante, Ana? Sim. Ah, não, então o odonto não tem, não. Se você não está, tem um só de aluno, não é isso? Tem um só de... Tem o geral, que tá os alunos, professores e coordenação da faculdade. Então, não é diferente, tá? Os outros cursos que tem só os representantes com os professores e a coordenação. Então, é mandado nesse grupo e aí os representantes que passam os recados para a turma. Odonto é diferente. Aí, voltando, pessoal, então, olha só, lá no site do Senai, tem lá educação ambiental, tem curso rápido de português, tem uns cursos lá todos de graça, e na hora que você finaliza ele, você já imprime o certificado na hora, tá? Então, dá uma olhadinha lá, que é importante para que vocês entreguem essas horas. Na plataforma do Banco do Brasil, tem uma plataforma lá do Banco do Brasil, você entra, aí lá em cima está escrito cursos online. Tem vários cursos. O Rogério perguntou ali, professora, tem que ser da área do curso? Seria legal, mas vamos lá. Existem matérias chamadas de interdisciplinar. O que é isso? O que é interdisciplinar? É aquela matéria que ajuda você a crescer como profissional. Então, por exemplo, computação, inglês, redação, português, memorização, todas essas têm a ver com o seu curso, né? Por exemplo, controle de qualidade, tal. A Thaísa falou que faz num site da Avassos, né? Tem vários. Então, assim, é bom vocês verificarem. Stephanie, eu vi lá no grupo da enfermagem, depois você dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhada lá, porque a Angélica mandou no mesmo dia do Getúlio. Então, assim, tem vários, né? Professor? Oi. É um certificado de 40 horas de cada disciplina? Que eu vou responder na cada disciplina? Não. Não, né? Dona Camila, por semestre, tá? É por 40 semestre. horas por semestre. Isso. É por semestre. Tá bom. A Angélica passou para todos os cursos, Stephanie. Tá em todos os grupos das turmas, não é de representante, não. Viu?
Tá lá no grupo da sua sala, porque eu vi que ela mandou em Não, todo. eu tô falando assim que tem um grupo de representantes, né? Mas eles não passam nada pra gente, só a Angélica. Não. A Angélica passa em todos, é igual o Getúlio, passa em todos os grupos. Aí, dona Carmilda, então é assim, ó. Esse semestre ela tem que entregar 40. Semestre que vem, 40. No outro semestre, 40. Não tem nada a ver com disciplina, não. Essa é uma disciplina chamada atividades complementares. Não é minha, não é de ninguém desses professores. É só chegar lá e levar. Gente, que aula prática é essa que vocês não vão assistir genética? Hoje eu vou ensinar evolução. Uma galera tá mandando aí que vai sair para aula prática e nossa prova. De quê? No horário da minha aula? Gente, eu tô preocupada porque hoje eu vou falar de segunda lei de Mendel. Se vocês não sair agora, vocês não vão pegar nada? E aí? E nossa prova da semana que vem? Não sei não, hein? Cada professora, disciplina, lembrei de cada uma coisa aqui. disciplina é uma, né? Ok. Então, vocês prestam atenção. Vocês estão dando prioridade mais para uma que para outra. Eu tenho medo disso. Né? Pois é. Certo, Ana Camilda? Fechou a dúvida? Prof, eu lembrei de uma coisa aqui. A Grazi pediu para avisar que, como ela foi para o Mato Grosso para votar, agora ela está em viagem. Aqui. Ela me mandou mandou? aqui que ela está no ônibus. Aham. Mandou hoje de manhã. Então, olha só, pessoal. Hoje a gente vai falar a segunda lei de Mendel e já a evolução. A aula que vem, que é quinta-feira agora, a gente vai falar, eu vou passar para vocês atividades e vocês vão fazer junto comigo essas atividades na aula, porque a gente vai ter que fazer. Caso você não assista, depois vocês não vão poder reclamar que tá difícil e nem reclamar que não foi ensinado. Vocês estão tendo essa noção, né? Na aula do dia 17, a aula 17, que é dia 23/11, já é prova. A gente só tem a aula de hoje e uma aula antes da prova. Ok? Porque dia 30 aqui já é vista de prova, ó. Então, a gente só tem a aula de quinta-feira para fazer as atividades e a aula do dia 23, que já é a prova. Então, o que eu vou falar para vocês? Prestem atenção. Quem não assistir a aula de hoje, assista. Porque eu vou falar para vocês. Não é fácil, não. Ok? Bora lá. Hoje a gente vai falar... A aula passada a gente falou sobre sistema sanguíneo, só que vocês não fizeram nenhuma atividade até agora. Hoje, a gente vai falar de algumas doenças, das principais, daquelas que vocês fizeram atividade. Eu vou falar só de algumas com vocês, que são as mais conhecidas, mas depois vocês vão dar uma lida nessas de vocês, as que eu passei, tá? Pelo menos para vocês terem a noção da diferença. Aí, a gente vai entrar em evolução hoje. Professora, bom dia. Oi. Bom dia. Deixa eu te perguntar, de atividade vai ser só aquela atividade das doenças, das anomalias genéticas, ou vai ter outra atividade? Vai ter mais uma, né? Tem mais uma valendo um ponto, que é de genética e evolução. Ah, não, beleza. Tem uma só. Essa, a prova vai valer 7. E as atividades 3. Tá? Ah, não. Aham, beleza. Obrigado. Beleza? De nada. Então, olha só, pessoal. Só para a gente relembrar, existe aquela questão do aconselhamento genético, que é quando a mãe faz o pré-natal, que eu expliquei na aula passada, né? Nesse pré-natal, eles vão verificar se a criança está crescendo da forma correta na barriga, ou tem também a parte do pediatra que vai seguir aquela criança após nascer. Se a criança está muito pequena, se não está, como é que está, né? E aí, tem algumas doenças que elas são hereditárias. Então, elas se manifestam, né? Ou em casos esporádicos, o que é isso? Às vezes ela manifesta, ou ela vai estar, né? Aquela doença, ou ela vai estar aí ligada ao sexo,
ligada à parte assim, casou com um primo, né? Que foi o que a gente já falou lá atrás, ou fertilidade da mãe. Então, vão ter várias doenças aqui de grupos, né? Aqui a imagem não tá boa, porque eu abri ela muito. Mas só para vocês entenderem, isso aqui é um heredograma. Vocês estão vendo que tem o quadradinho. Aí, o quadradinho, normalmente, ele vai ser aí a mãe, né? A bolinha, normalmente, é o pai. Então, o exercício aí vai te falar quem é quem. Aí, quando vocês veem, ó, mãe com pai, teve o risquinho no meio, significa que teve o cruzamento. Aí, aqui, mãe com pai, teve um risquinho que teve duas bolinhas, ou um quadradinho, uma bolinha, significa que teve filhos. Não entendi? Espera aí que o trem tem vida própria. Aqui, ó. Então, tem aqui, quadradinho com bolinha, né, que teve filhinhos, 2 filhinhos, uma mulher, um homem. Aqui teve uma mulher e um homem, mas quando eu tenho risquinho entre os dois, significa que é um casal. Toda vez que vocês verem aqui, ó, o risquinho aqui, ó, esse com esse, significa que teve cruzamento. Se não tem o risquinho com 2, casou com a mulher 2. Eles tiveram 3 filhos, ó. Primeiro filho 1, segundo filho 2, terceiro filho 3. Lembra que o quadradinho é mulher? Então, teve aqui 2 quadradinhos. Então, quer dizer que ela teve 2 mulheres. A bolinha, o homem, teve um homem aqui no programa, tá? Só para vocês entenderem. Quando ele tem o quadradinho coloridinho aqui de preto, significa que é aquela parte de risco. Então, possivelmente, se eu estou falando de uma doença e um dos dois, ou quadrado, ou a bolinha vem colorida de preto, significa o quê? Que a doença está aqui, ó, no pai, o quadradinho da mulher está na filha número 2. Então, aqui, ó, o pai tinha doença, está na bolinha 2. Quer dizer que ele passou para o quadradinho aqui, ó, 2, que seria aqui uma filha. Então, isso aqui é só para vocês verem que tem representação, tá? Eu vou postar os slides para vocês hoje. Tem mais alguém querendo entrar? E aí, nesse exame, então, quando o médico chega para fazer, né, um aconselhamento, para verificar, eles vão olhar o tamanho do crânio, tamanho do pescoço, tamanho do tórax, o abdômen, a genitália está crescendo da forma correta, coluna, membro, né? Eles vão fazer os exames bioquímicos, a parte do sangue, e vai entrar na parte assim, a criança não está crescendo, ele tem nanismo. Aí vai olhar se é vitamina mesmo ou se é uma doença genética. Ele não está crescendo porque tem nanismo. Não, então é falta de vitamina tal. Ou então é assim, não, ele não cresce porque ele é monogênico. Aí já é genética, né? Vai sair um laudo e esse laudo vai falar de algumas doenças. Então, só para a gente falar de algumas principais que vocês fizeram, e vocês entregam hoje esse trabalho para mim, que eu passei há um mês, só para vocês lembrarem, as mais conhecidas dessas doenças, a síndrome de Down é a mais conhecida hoje, né? Que ela é a trissomia no cromossomo 21, quer dizer que os cromossomos vêm todo bonitinho, chega no número 21, ele tem 3, em vez de ter o parzinho, né? Eu vou mostrar aqui na fotinha para vocês. Então, ele vai resultar na fecundação de um óvulo com 2 cromossomos 21. Então, era para ter um só, e ele tem 2 naquele local. Então, em vez... cadê ele? Aqui. Ó, cromossomo 21. Todos os cariótipos aqui, ó, tem um cromossomo, um parzinho dele, que vai gerar uma característica no indivíduo. Na síndrome de Down, eu tenho 3, olha. Então, em vez de ser 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, né? Eu vou ter 47 cromossomos.
Então, esses 47 cromossomos no trissomia do 21, ele pode estar escrito no exercício assim, ó, 21 mais, que significa que ele tem no 21 um a mais, né? Ou ele pode não estar escrito, mas sempre vocês vão ver aqui, ó, quando tiver esse cariótipo aqui, cariótipo é esse desenho do exame. Vocês vão ver o par, ó. Sempre vai ser o parzinho, 23 veio da mãe e 23 do pai. E a trissomia no 21 quer dizer que veio 3. Então, em vez de 46 cromossomos, esse indivíduo ele vai ter 47. Principais características genéticas que a gente vai observar nas pessoas com síndrome de Down é aquela prega nas pálpebras, né? Que o olhinho deles são diferentes, né? Ele tem uma preguinha aqui a mais. A baixa estatura, normalmente, eles não crescem tanto, né? Não é por deficiência de vitamina, igual nanismo, não tem nada a ver. É a característica da trissomia do cromossomo 21. A língua, normalmente, ela tem fissuras, ela é um pouco mais larga e ela tem como se fosse pregas, né? Fissuras, alguns machucados, mas já normalmente não vai estar os cortes. Algumas deformidades cardíacas, normalmente eles podem nascer com alguns problemas, tipo ligação de um átrio maior, um ventrículo, alguma coisa assim, e grau variado de retardamento mental. Tem alguns que são extremamente inteligentes, né, que eles têm uma percepção muito rápido, né, e outros eles têm um retardamento mental um pouco maior, né, mas todos conseguem ter uma vida normal, trabalhar e etc. O negócio é fazer com que desenvolva isso. Então, hoje tem muita coisa que ajuda nesse desenvolvimento. O cavalo ajuda, a escolinha, né, fazer curso. Então, hoje tem uma fisioterapia que ajuda eles isso. A PAI, né, ela é um dos locais mais aconselhados para que ocorra isso. Então, esse é a trissomia do 21, né? O dia da síndrome de Down, né, eles fizeram um dia D, que normalmente é dia 21 de março, onde em todos os lugares, né, eles fazem uma homenagem, fazem sempre alguma coisa, né? Mas só pra vocês entenderam a preguinha do olho, ó. Tem a prega, aqui o rosto, ele é característico, né, ao desenvolvimento. Olha que gracinha. Então, assim, eles podem ter a vida normal, né, pois o retardamento, ele pode ser em várias fases. A segunda síndrome que nós vamos falar hoje é a síndrome de Klinefelter. Klinefelter, ele estudava, né, a síndrome, ela também vai resultar em 47 cromossomos, mas era um óvulo humano, normal, com 2 cromossomos X, normal, que foi fecundado por um espermatozoide normal. Só que vai resultar em um homem, porque a Klinefelter não vai para a mulher, tá? De 44, lá no cromossomo, tá? 44, ele vai ter 3. Então, ele vai ter 47 cromossomos, assim como o Down. Só que ele vai assemelhar muito aos homens normais. Por quê? A diferença é, o testículo vai ficar muito pequenininho, e aí aquela criança, ela pode produzir pouca ou nenhuma, ela pode ter pouca ou nenhum, ele pode ter pouco ou nenhum espermatozoide. Então, Klinefelter, normalmente aquele homem, ele vai ter uma dificuldade muito grande de ser pai, né? Porque o testículo é onde armazena, né, os corpos cavernosos, para que ocorra a ejaculação, normalmente o espermatozoide, ele não é encontrado, tá? Esperma tem, não tem o espermatozoide, certo? Então, são pessoas normalmente altas, eles vão estar mais altos. Alguns têm algumas características femininas, como seios pouco desenvolvidos, mas aproximadamente a maioria desses homens, eles podem ter aí um retardamento mental por aumentar esse cromossomo para o número 47. Então, normalmente, né, tem um desenvolvimento aí do seio, o ombro é bem estreito,
vai ter uma calvície nessa parte aqui frontal, aqui, quase não vai ter barba durante o crescimento, né? A tendência para crescer é pelo, né? Quase não vai ter pelo no corpo. É comum, ele pode ter pelo pubiano igual mulher, certo? O testículo é muito reduzido e o braço e a perna normalmente muito comprido. Então, quem tem Klinefelter, normalmente eles são altões, tá? E o quadril normalmente é bem largo. Então, ele tem muitas características femininas, certo? Ó, o seio desenvolvido, o quadril largo, alto, perna comprida, pelo pubiano como se fosse mulher, testículo bem pequeno, ó o comprimento do braço. Bem comprido. Tá rápido, gente? Tá beleza? Tá de boa? Só para saber se tá indo. Tranquilo? Ok. Então, vamos para a próxima. Síndrome de Turner. Pessoal, Turner, tá? Ele vai ser também no óvulo, só que vocês lembram que os outros gerava 2 a mais, né? Então, por exemplo, dava 47. E em vez de eu ter só 2, eu tinha 3 no cromossomo 21, outro no cromossomo 44 e tal. Agora, Turner é 1 a menos, gente. Turner, a criança, ela vai ficar com 45 cromossomos. Então, o óvulo, ele vem sem o cromossomo X. Aí, ele é fecundado por um espermatozoide normalzinho, que lembra, ó, o óvulo feminino, ele é XX. E o espermatozoide, ele é XY, certo? Por isso que a gente tem grande chance de que nasça mulher, porque tem XX na mulher e tem XY no homem. Então, é o Y que determinaria o sexo masculino. Mas, nesse caso aqui, o homem só que vai trazer o X, a mulher não vai ter o XX. Então, vai ser uma menina que ela vai ter aí 44 cromossomos, mas não vai ter o XX, então vai ter 0. Então, terá 45 cromossomos só. Fenotipicamente, olhando para falar, ela é uma mulher. Porém, todos os órgãos sexuais dela são poucos desenvolvidos e ela vai ser estéril. Então, olha só. O seio normalmente não vai desenvolver, né? O útero normalmente não vai desenvolver, ovário não vai desenvolver, tá? Então, olha aqui para vocês verem. Ele passa até, ó, aqui tem 2 normal, 2, 2, 2, 2, 2, chegou aqui, ele tem um cromossomo só, em vez de ter 2, né? Em vez de ter o parzinho. Então, ele vai ter somente 45 cromossomos. Então, ela não vai ter aqui o tórax pouco desenvolvido, o coração, normalmente, ele pode ter problema aí na aorta, o útero, né? As trompas, que não chama trompas mais, hoje já se chamam tubas uterinas. O útero pouco desenvolvido, não ocorre menstruação, não vai ter as características femininas. Então, para vocês lembrarem, ó, Klinefelter é homem, em homem, e Turner é em mulher, tá? Só para que vocês fixem isso aí na cabecinha de vocês. Klinefelter, ele tem 1 a mais, que fica 47. Turner tem 1 a menos, fica 45, certo? Aí nós temos uma outra doença que é igual, tipo a Down, que é a trissomia no 21, mas essa aqui é a trissomia no cromossomo 18. Quer dizer que em vez de ter 2, ele vai ter 3. Normalmente, ela vai ocasionar aqui um retardamento mental bem maior, vai atrasar o crescimento dessa criança, vai ter malformação no coração, então tem alguns que nascem com 3 cavidades e a criança morre aí no primeiro mês gestacional, a boca da criança é muito pequena, o pescoço é curtinho, né? Eles vão ter aí os dedinhos, né, indicando aí, eles quase não dobram o dedo assim, ó. Os pés, ele vai ser arqueado,
Então, a cabecinha que é maior, ó, o crânio, ele tem a gente chama de simetria diferente dos outros, né? O pezinho fica todo torto, a mãozinha aqui, ó, fica como se a criança já nasce com a mãozinha já atrofiada, né? Chama trissomia do 18. Essa já é um pouquinho diferente. Tem a trissomia no 13. Vai lá no cromossomo 13 e o que acontece? Ela é clinicamente grave e letal. Deu essa trissomia, normalmente a criança não nasce, ou quando ela nasce, ela vai nascer, vai sobreviver até os 6 meses de nascido. Ela vai ter uma malformação no sistema nervoso central. Então, quando a criança não tem cérebro, é chamado de anencefalia. Quando a criança tem alteração por malformação, é chamado de arrinencefalia. Esse retardamento mental é totalmente atenuado, ele é muito presente. E aí vai ter defeitos cardíacos, vai ter defeito normalmente a criança nasce sem o reto, sem o ânus, né? Ele vai ter defeito urogenital, alguns nascem com problema nos rins, a frequência, né, das fendas labiais, aquela fenda palatina, né, é muito comum. Muitos nascem cegos. Polidactilia, ele vai ter aí a mãozinha com 6 dedos. O punho é cerrado, então normalmente não abre isso aqui, ó. O pezinho, ele é arqueado, é bem torto. Então, normalmente, essa criança aqui, ela sobrevive aí até 6 meses, mas normalmente eles morrem aí passou o parto, né? Ela morre. Ó, aqui é uma polidactilia, ó. 1 dedinho, 2, 3, 4. Tem o 5º aqui, normalzinho. E nasce um 6º dedinho aqui de lado, ó. Chama polidactilia, é outra deformação, né? O pezinho é virado para dentro, ó. Totalmente arqueado para dentro. Aqui, essa criancinha que possivelmente já deve ter nascido morta, a gente chama de natimorto, né? Essa síndrome aqui é chamada de miado de gato, popularmente conhecida assim. O braço de um dos cromossomos, que é o cromossomo 5, ele fica pequenininho, ele não cresce. E aí, normalmente, o choro desse bebezinho lembra um miado de um gato, daquele gatinho à noite que fica perto da sua casa, né? Fazendo aquele barulho. E essas características, elas vão interferir muito no corpo. Pode ocasionar microcefalia, que a parte do cérebro, né, ele vai ser pouco desenvolvido. Hipotonia muscular, onde aquelas pessoas que têm essa doença, o músculo, ele não desenvolve tanto, então você vai ter problemas para caminhar e tal. Tem a parte aqui do pavilhão da orelha, que é essa parte que a gente enxerga, né? Essa parte que está aqui fora, que ela é toda dismórfica, então uma orelha grande, a outra pequena, aqui dentro não tem essas preguinhas, né? Tem má formação dos membros. Normalmente, eles têm características diferentes. Ó a orelha, ó. Ela não tem as divisões normais, igual das outras pessoas. O olhinho é um pouco diferenciado, a boca, o desenvolvimento, tá? Chama síndrome, popularmente, síndrome do miado de gato. Tem a síndrome também do cromossomo 47, que é um dos mais frequentes. O que acontece? Ele despertou um interesse nos médicos, nos cientistas, porque a proporção era muito grande, principalmente em detentos de uma prisão, né, de segurança máxima. Então, eles foram ver que não era só lá nessa prisão que as mulheres tinham os bebês, ou que os homens tinham esse cariótipo. Eles viram que na população tem muito, né, essa síndrome do cromossomo 47, porque seria 47 cromossomos. Então, a gente viu que tem muitos. A trissomia no X, que são quando tem 3X, tem um cromossomo a mais na mulher, né? Vai aparecer XXX, em vez de ser só XX, são anormais, mas vai ocasionar problemas principalmente na gravidez.
Então, por exemplo, aquela mulher, normalmente ela vai ser estéril, ela vai ter problemas aí para ter o desenvolvimento. A maioria delas são inférteis, né? E alguns ainda têm um retardamento mental. Mas a maioria das vezes eles não fecham um diagnóstico falando que é isso. Então, essas são as principais doenças que eu vou falar para vocês, mas vocês fizeram 19 doenças para mim, né? Então, tiveram muitas doenças que a gente falou, professora, você vai cobrar tudo na prova? Não, vou falar de algumas, das principais, ok? Então, estudem o trabalho de vocês, por isso que eu pedi que fosse mais resumidinho, mas para que vocês tenham noção. A diferença legal de vocês é que vocês estão em casa, né? Fazendo a prova. Então, dá para você abrir seu caderno e verificar sobre qual doença que eu estou falando na pesquisa que você fez. Normalmente, quando você está na sala de aula, é um pouco mais difícil, né? Na sala de aula, você não poderia olhar nada, e aí ela ficaria um pouco mais complicada para você fazer essa prova sem pesquisa. Para aí. Esse folder eu postei para vocês, só para a gente entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de doença genética, ela vai ser aquela ocasionada por uma modificação, uma alteração qualquer aí no DNA. Muitas doenças são hereditárias, passadas de mãe para filho. Antigamente era chamada de congênita, né? Quando era passado só da mãe para o filho. Hoje em dia é chamada de vertical, quando é só da mãe para o filho, né? Essas doenças, elas podem ser herdadas, essa doença genética? Sim. Mas são todas? Não. Tá certo? Então, por exemplo, o câncer. Câncer, a gente sabe que ela é uma doença genética, que vai ocorrer uma mutação do cromossomo, do DNA, mas, porém, ela não é transmitida para o filho. Você tem predisposição do seu organismo, mas não quer dizer que seu pai teve, você vai ter. Mas você vai ter que tomar um cuidado maior se tem algum caso na sua família. Então, muitas mutações que causam câncer, ele vai ocorrer durante a vida da pessoa. Então, vai ser nas células que ela tem, mas não nas gametas que vieram do seu pai e da sua mãe. Mas quem tem predisposição tem que estar sempre atento, né? Mas é uma doença genética? Sim, mas ela não é transmitida ao nascer. Uma doença que seja hereditária, né? Se ninguém na família tiver, você pode ter? O que vocês acham? Então, assim, tal pessoa tem aquela doença. Aí você vai lá e olha, seu pai nunca teve. Aí você vai lá buscar, outra pessoa nunca teve. Aí você fala assim, mas como que essa pessoa pode ter uma doença hereditária, sendo que o pai dela, a mãe dela nunca teve, né? Então, pode ocorrer uma mutação daqueles cromossomos do seu pai e da sua mãe, certo? Mas pode ser que seu bisavô tenha, seu tataravô tenha, né? E aí, agora que veio aparecer em você. Então, a mutação, ela pode ser transmitida para várias gerações seguintes. Não quer dizer que todas as gerações vão ter aquela doença, né? Queloide, por exemplo, que é uma doença hereditária, que é aquela que a multiplicação das células não param, né? Vai ocorrer aí a mitose, que é a divisão celular, que é idêntica à célula-mãe, para fazer a célula igual, né? Você machucou, e aí está o machucado aqui na sua mão, e as células vão ter que se multiplicar para formar sua pele novamente. A queloide é quando não é mandado para o cérebro o sinal dizendo que, né, pode parar, não precisa mais de ficar se multiplicando. Aí o cérebro não entende e continua, então a cicatriz cresce. A queloide, ela é passada, mas normalmente, por exemplo, a minha avó teve e eu tenho. Não necessariamente a minha mãe tem, entenderam? Então, isso ela é principal para a gente verificar aí quando a gente fala dessas doenças, certo?
Deixa eu abrir aqui, o negócio sumiu, gente. Tava tão bonitinho, não sei. Aqui. Então, a gente vai ter aí essa parte dessas doenças transmitidas sendo algo que todo mundo, principalmente quando você casa, né? É muito importante você fazer os exames pré-nupciais, você com seu marido, para saber tipagem sanguínea, né? Os fatores RH que a gente viu na aula passada, para saber se algum dos dois traz alguma herança genética de alguma doença, para que esse tratamento seja feito antes. Então, pode ocorrer nessas doenças alteração de um gene só, pode ter alterações de vários, pode ter números diferentes, combinações diferentes. Então, cada cromossomo ele é formado por uma molécula de DNA, mas pode ocorrer uma mutação nessa molécula. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, existe a herança que a gente chama de autossômica dominante, que é quando eu tenho aí um gene mutado, por exemplo, aqui o gene do pai, ó. O espermatozoide do gene do pai trouxe a doença. E tem aqui o gene da mãe, que não tem mutação nenhuma. Eles tiveram 2 crianças, certo? Essa criança aqui, na verdade, eles tiveram 4 crianças. Eles tiveram 2 crianças aqui sem nada. E 2 crianças com. Pode ter sido uma só? Pode ter sido 4 sem nenhuma? Pode. Então, essa herança aqui, nesse exemplo aqui, as crianças, elas herdam da mãe o cromossomo com gene sem mutação. E do pai, elas podem receber o gene com ou sem mutação, tanto faz. Então, poderia ser uma criança só doente e 3 boas, ou nenhuma. Mas o filho desse aqui pode aparecer a doença. Então, o dominante aqui veio do pai. Quando se fala de herança autossômica recessiva, os 2 pais, eles são portadores da doença. Então, a mãe tem um gene mutado e o pai tem um gene mutado. Aí é diferente. Os 2 vieram com gene mutado. Então, pode ocorrer de uma criança nascer normal, uma criança nascer com a doença e outras 2 doenças são portadoras, outras 2 crianças são portadoras da doença, mas não apareceu. Então, possivelmente, quando essas 2 crianças tiverem filhos, né, essa com alguém, o filho, o neto desse cara e dessa senhora aqui que tinha doença pode nascer com a mesma doença. Então, tem várias formas. Então, presta atenção. Eu chamo de autossômica dominante quando um só ele tem um gene mutado, tem um gene da doença. Então, ou o pai ou a mãe. E ela é chamada de recessiva quando os 2 têm a doença. Ok? Se os 2 têm a doença, ela é autossômica recessiva. Quer dizer que um dos filhos vai nascer já doente. Ok? Depois vocês olham, isso aqui já está postado para vocês lá na plataforma de vocês, ok? Já está bonitinho lá. Certo, pessoal? Conversa comigo aí no chat para eu saber como é que vocês estão. Ok? Ok. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui o slide. Professora? Oi. Por que quando o pai e a mãe têm o mesmo tipo sanguíneo, é mais difícil de ter um filho? Ele se chama dominância, né? Na verdade, não é que é mais difícil de ter um filho, depende muito do fator RH, que é o que eu expliquei na aula passada, né? Se eles tiverem fatores RH diferentes, normalmente a mãe for RH negativa e o pai for positivo, por exemplo, eu sou A positivo. Marido, você é qual? Meu marido é B positivo, né? Eu sou A positivo, ele é B positivo. Não teria problema. Um exemplo, porque nós 2 temos o RH igual. Agora, por exemplo, se eu fosse A negativo e ele fosse B positivo, possivelmente nosso filho ele poderia ter algum problema na hora do desenvolvimento. Então, olha só, se eu sou A positivo, ele é B positivo, a chance do nosso filho ser A
puxando eu, ter B puxando ele, ou ser AB. Ele pode ser os três. Se a gente tem uma criança e ela for O, ela não é nossa filha. Não pode. Vamos dar um exemplo. Se eu fosse B, ele fosse B, a chance da gente ter o filho é de B ou AB. O nosso filho não poderia ser O e nem poderia ser A. Tá dando para entender? Quer não, hein? Tá sim. Mas aqui. Essa. Então, assim, a gente tem a chance aí de ter vários, né? Tipagem sanguínea aí de várias formas. Então, vai depender muito de como é o casal, tá certo? Mas o RH é o que determina, não a tipagem sanguínea em si, essas dificuldades aí de ter os filhos, ok? Peraí, aconselhamento. Dona Carmilda, essa da questão de quem é o pai, quem é o filho do criminoso, na hora do exercício eu explico para a senhora na semana que vem, tá? Semana que vem eu passo para a senhora direitinho. Espera aí. Vamos lá. Pessoal, vamos relembrar aqui, vamos voltar para a lei de Mendel, que a gente estava falando das doenças que é dentro da lei de Mendel, tá? Só que são doenças de aconselhamento genético. Vamos voltar para o nosso azão. Então, aqui, só para a gente recordar, a introdução aqui da genética, a gente tem a primeira lei de Mendel, que a gente trabalha com uma só proporção. Então, a gente tem aí, porque a ervilha é amarela e a ervilhinha verde. Então, azão, azinho. Vocês estão cansados de fazer isso aqui, certo? Mas a segunda lei de Mendel, ela vai ter uma proporção diferente. Cadê ela? Sumiu. Pera. Aqui. Ela é chamada de dihibridismo. O que é isso? Eu tenho caracteres independentes. Então, olha só. Eu posso ter o olho azul e o cabelo vermelho. Como eu posso ter o olho preto e o cabelo loiro. Então, são características independentes. Não é porque a pessoa tem olho azul que ela tem que ser loira. Certo? Então, a segunda lei de Mendel é a lei da independência dos caracteres. Então, quer dizer que uma coisa não depende da outra. Quando você lê no livro, está falando lá que é porque na gametogênese, que é naquela terceira fase lá de gametas da embriologia, os pares, eles vão começar a identificar aí características independentes. Então, a gente vai ver na segunda lei de Mendel aqui, eu não vou entrar tanto nela, porque a gente já vai entrar em evolução, mas vocês precisam dela ainda, porque a gente vai fazer os exercícios na aula que vem, quinta-feira, que Mendel, por exemplo, lembra que a gente estava trabalhando somente com a ervilha amarela e a ervilha verde. Mas Mendel percebeu que algumas ervilhas eram lisinhas e que outras ervilhas eram totalmente rugosas, né? Aí ele observou que a ervilha podia ser amarela lisa ou amarela rugosa, verde lisa ou verde rugosa, que não tinha nada a ver com a cor, o lisa ou rugosa. Então, as ervilhas, elas poderiam ser amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Então, qual seria a dominante? Ele viu que a amarela sempre era dominante e a verde sempre era recessiva. Isso, na primeira lei de Mendel, ele já tinha visto. Então, a gente vai trabalhar agora com duas características. Isso a gente vai trabalhar com exercícios, tá certo? Mas, só para vocês recordarem dos exercícios, vou pegar aqui. Mendel, ele não tinha o que fazer, né? Ele saiu, começou a olhar as ervilhas, começou a mexer com o negócio, e aí ele já achou que a ervilha estava rugosa, que a outra não estava. Você vê, descobriu a genética inteira mexendo com a ervilha. Então, olha só. Mendel, então,
ele começou a ver que o pezinho de ervilha, então, ele podia ser amarelo ou verde, lisa ou rugosa, que a vagem podia ser verde ou a vagem podia ser amarela, que a forma da vagem podia ser lisa ou ondulada, que ia depender da posição da flor, que cada uma é de um jeito. E ele ficou olhando esse negócio, né? Então, vamos só recordar. Primeira lei de Mendel é a pureza das gametas, quer dizer que eu estou falando de uma característica só. Segunda lei não é mais a pureza, porque elas são independentes, certo? Eu quero mostrar um quadrinho para vocês aqui. Estou tentando lembrar qual dos slides que eu coloquei para vocês. Grupo sanguíneo, herança, deve ser nesse aqui do Juan. Aqui. Não é. Gente, é que eu tô com computador novo. Nem tudo eu copiei, sabe? Rapidez. Então, muitos de vocês falaram para mim assim, professora, quando eu estava ensinando a primeira lei de Mendel, eu aprendi a fazer a minha genética fazendo um quadradinho. Aí eu falava para vocês assim, deixa o quadradinho para depois, porque é mais difícil. Então, prestem atenção aqui. Nós fomos até aqui no outro slide agora. Só para vocês entenderem como é. A proporção genotípica aqui do indivíduo, eles vão aqui, ó, ter 4 letras em vez de 2. Então, na primeira lei de Mendel, era azão, azão ou azão, azim, né? Você multiplicava um pelo outro. Na segunda lei de Mendel, você tem 4 letras diferentes, ó. Então, aqui você está trabalhando ainda com azão, azão. Só que aqui o azão, azão é uma característica, tipo a ervilha ser amarela. E o bezão, bezinho, ele está trabalhando com a característica de ser lisa ou rugosa. Então, em vez de eu fazer aquele cruzamento puxando os risquinhos que a gente fazia lá no pente, aqui a gente joga no quadro. Então, a gente vai fazer um quadrozinho, onde a gente vai colocar todas as letras do primeiro aqui, ó. Eu vou tentar buscar aqui quais seriam minhas possíveis multiplicações. Então, por exemplo, aqui, ó, o A, ele multiplica com B. Então, ele seria azão, bezão. O azão multiplica com bezinho. Então, seria aqui azão, bezinho. Vamos fazer essa aqui no pente. Peraí. Deixa eu lembrar onde é o pente. Que eu já penso na dona Carmilda falando para mim assim, professora, não estou entendendo. Bora. Pente. Então, vamos dar o exemplo aqui que o indivíduo era azão. Vamos ver o do exemplo. Azão, azim, bezão, bezim. Bezão, bezim. Azão, azim, bezão, bezim. Então, olha só. Vocês vão utilizar primeiro o cruzamento aqui da primeira parte e o cruzamento da segunda separado. Só para a gente entender quais são as letras diferentes, ok? Então, olha só. Eu vou mexer aqui, azão, bezão, separadinho, só para eu saber quais as letras que eu vou multiplicar. Vai dar azão, bezão. Azão, bezinho. Azão, bezinho. Estou misturando as características. Azim, bezão.
Vai dar Bzão. Azinho. Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Acho que, peraí, deixa eu fazer na ordem bonitinha esse aqui, para depois vocês não confundirem. Então, Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Nós tivemos esses 4 aqui, ó. Indivíduos. Vamos de cá. Azão, Bzão. Azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Então, nós pegamos aqui, ó. Eu tenho agora 4 genótipos que eu misturei a característica primeira com a característica segunda. A primeira característica era representada pela letra A. A segunda característica é representada pela letra B. Nós juntamos ela, ó. Azão, aquilo que vocês fizeram em toda a vida na primeira lei de Mendel. Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Então, a gente fez aqui e achou os 4 estereótipos. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu jogo no quadro, ó. Nós não achamos os 4? Eu vou fazer um quadrinho. Desse quadrinho, eu vou jogar aqui, ó. Qual que é a primeira letra? Azão, Bzão. A segunda, Azão, Bzinho. A terceira, Azinho, Bzão. A última, Azinho, Bzinho. Eu venho aqui e vou fazer o quadrinho, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Joguei ela aqui no meu quadro. Esse quadro, eu vou jogar agora do lado de cá. Fiz mais 4 quadradinhos, que eu vou buscar os 4 números que deu para mim aqui. As 4 fenótipos. Então, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Vim cá e joguei os 4 aqui também. Então, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, eu fiz aqui a primeira e joguei aqui a segunda. Beleza, isso aqui é chamado de F1, que é a primeira vez que eu estou juntando as 2 características. Agora que vai vir o meu resultado. O que é meu resultado? Qual a probabilidade daquela ervilha ser verde, lisa, com tal coisa? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só olhar aqui o quadrinho agora, ó. Azão, Bzão com Azão, Bzão. Vai dar Azão, Azão, Bzão, Bzão. Eu vou somente multiplicar os 2, ó. Olhando aqui fica fácil. A com A, B com B. Vamos no de cá, para vocês entenderem melhor. Deixa eu aumentar isso aqui. Só para vocês entenderem melhor, ó. A com A, Azão, Azão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Escrevi ele aqui. No de cá, Azão com Azinho, Azão, Azinho. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Beleza, vou no de cá agora. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Então, eu descrevi todas as possíveis ligações que eu tenho do Azão, Bzão com todos esses aqui. Vamos ver o segundo? A segunda letra que eles tinham me dado era Azão, Bzinho. Eu vou multiplicar Azão, Bzinho com todas que eu tirei do lado de cá. Então, Azão com Azão, Azão, Azão. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. Azão com Azão, Azão, Azão. Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, eu joguei aqui essas 2 letras, que é essa linha, com todos esses aqui do segundo cruzamento. Beleza.
chegamos no nosso terceiro genótipo aqui, que é azim, bezão. Então, azim com azão, azão, azim. Aqui, bezão com bezão, bezão, bezão. Azim com azão, azão, azim. Bezinho com bezão, bezinho, bezão. Ops, bezão, bezinho, né? Eu vou fazer todos dessa linha com todos do outro cruzamento. E o azim, bezinho com azim, bezinho, eu vou também fazer aqui, ó. Azim com azão, azão, azim. Bezinho com bezão, bezão, bezinho. Azim com azão, vou fazer para cada linha. Até chegar aqui, ó. Azim com azim, azim, azim. Bezinho com bezinho, bezinho, bezinho. Beleza. Só para ver se vocês entenderam. Entenderam esse quadro? Vocês viram que esse quadro é só você colocar. Você fez a primeira lei, que você misturou duas características. Então, eu tenho aquele azinho, azão, que vocês sempre fizeram, com bezinho, bezão, que é outra característica. Primeiro, eu vou fazer aqui o cruzamento de primeira lei de emenda nos dois. Achei 4 letrinhas, igual vocês fizeram 1 milhão para outra prova. Joguei no quadrinho. Joguei no quadrinho bonitinho. Então, eu vou olhar primeira linha com segunda coluna. Primeira linha com segunda coluna. Primeira linha com terceira coluna. Primeira linha com quarta coluna. Aí, tá beleza, gente? Tá dando para entender? Professor? Oi. Por exemplo, no caso, o primeiro cruzamento que a gente faz, a gente joga na vertical e o segundo na horizontal. Ou se a gente misturar, pode dar algum erro no cruzamento? Não dá alteração, não. Tanto faz, Carlos. Mas, normalmente, a coluna, que é essa de cá, né? Normalmente, ela é a do primeiro. Eu sempre faço assim para eu ter uma forma fixa de fazer, sabe? Os primeiros de cá, eu jogo de cá. Segundo de cá, eu jogo de cá. Que aí ele fica mais fácil para o meu entendimento. Mas se você fizer diferente, não vai dar alteração, não. Não, certo? Uhum. Tá bom? E aí, agora vamos entender o que é que quer falar esse quadrinho. Porque fazer o cruzamento tá fácil interpretar ele. Então, vamos lá. No exercício, ele disse, aqui o anterior, ó, ele disse que a ervilha amarela era dominante na verde. E que a ervilha, ela podia ser lisa, como ela podia ser amarela. Ops, lisa, ou ela podia ser rugosa. Então, a rugosa, ela é mais diferente do que a lisa. Então, a rugosa, normalmente, ela vai ser aqui a recessiva. E a lisa vai ser a dominante. Beleza. Fiz meu quadrinho aqui. Então, vamos entender. Se o amarelo, ele é dominante, lembra que ele é a letrinha grande? Lembra que ele tem que ser azão, azão, ou azão, azim? Ou bezão, 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 bezinho, né? Então, eu vou olhar as minhas características aqui dentro. Se ele deu azão, azão, que é a minha característica do amarelo, ele já é amarelo. Então, ó, azão, azão, amarelo. Azão, azão, amarelo. Azão, azim, amarela. Azão, azim, amarela. Né? Azão, azão, amarela. Azão, azão, amarela. Azão, azim, amarela. Deu azim, azim, verde. Deu azim, azim, verde. Deu azim, azim, verde. Azim, azim, verde. Então, presta atenção. Ele disse no exercício que o amarelo é dominante. Então, se o amarelo é dominante, tem que ter um azão. Para ele ser verde, ele tem que ser recessivo, que é azim, azim. Então, somente esses 4 quadradinhos aqui são de ervilhas verdes. Certo? Deu para entender isso, gente? Ó, ele disse que amarelo é dominante. O amarelo aqui eu vou olhar o azim e o azão. Então, toda vez que ele for dominante, ele tem que ter o azão. Lembra que para ser dominante, ele pode ser azão, 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 azim. Então, eu vou olhar aqui, ó. Azão, 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 azim. Tudo que for azão, azão ou azão, azim, significa que ele é amarelo. Se deu azim, azim, ele é verde. Beleza?
Aí, olha só, agora nós vamos ver a característica do rugado ou do liso. Tudo bem? Então, olha só, ele disse que aquela ervilha lisa, ela é dominante na rugosa. Para ser lisa, ela tem que ter um bezão grandão. Para ser lisa, ela vai ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Então, vamos olhar aqui. Bezão, bezão, lisa. Bezão, bezinho, lisa. Bezão, bezão, lisa. Bezão, bezinho, lisa. Bezão, bezinho, lisa. Bezim, bezinho, rugosa. Bezão, bezinho, lisa. Bezim, bezinho de novo, rugosa. Bezão, bezão, lisa. Bezão, bezinho, lisa. Bezão, bezão, lisa. Bezão, bezinho, lisa. Bezim, bezinho, rugosa. Então, preste atenção, é interpretar, ok? Se ele disse que lisa é dominante, quer dizer que tem que ter o bezão. Se ele disse que rugosa é recessiva, ele tem que ser bezinho, bezinho. Beleza, aí eu te pergunto no exercício. Qual que é a probabilidade da sua ervilha ser amarela rugosa? Você vai olhar aqui no seu exercício, ó. Para ser amarela, ela tem que ter um azão. Então, ele tem essa probabilidade todinha aqui de ser amarela. Mas rugosa só vai ser se aparecer o recessivo, que é bezinho, bezinho. Então, vamos contar quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho um amarelo. Realmente, eu não entendi. Realmente, a senhora não entendeu? Então, presta atenção aqui. Hã? Sim, não entendi. Não. Tô quebrando a cabeça. Dona Carmilda, ó, aqui eu não expliquei nada ainda. Eu só estou colocando no quadradinho essa letra junto com essa de cá. Eu pego a primeira letra de cá com a primeira de cá. Eu só transcrevi ela, ó. Azão, bezão, azão, bezão. A com A, azão, azão. B com B, bezão, bezão. Azão com azão, azão, azão. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Eu só estou juntando, por enquanto, ó, linha com coluna. Até agora nós não fizemos nada. Ó, azão com azão, azão, azão. Bezinho com bezinho, bezinho, bezinho. Então, a gente está juntando aqui essa coluna com essa linha. De onde saiu isso, professora? Desse cruzamento que nós fizemos aqui, ó. Azão com azinho, com bezão, bezinho, deu esses 4 letras aqui. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Esse cruzamento de cá deu azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, e deu azinho, bezinho. Onde eu jogo essas letras? Eu vou pegar essas 4 letras que eles me deram aqui, esses 4 cruzamentos, e vou jogar aqui na coluna, ó. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Beleza. Vim aqui, vou pegar essas 4 letras aqui e vou jogar na minha planilhazinha. Joguei aqui. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Joguei. Juntei, então, essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Eu faço essa linha com todas essas colunas. 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 Eu não estou fazendo em si um cruzamento. Se eu parar para ver, eu estou juntando a letra A com A e a B com B, ó. Em cada quadradinho. Até aí deu para entender, dona Carmilda? Professora. Que eu só estou jogando na planilha? Certo. Certo? Agora que eu joguei tudo na minha planilha, que está na minha planilha, eu vou agora analisar o que o exercício está me falando. A letra A, esse azão, azinho, ele está dizendo que é sobre a cor. O exercício me falou aqui atrás, ó. Ele disse que a ervilha amarela é dominante na verde. Quer dizer que para ser amarela, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho.
E para ser verde, ele tem que ser azinho, azinho. Isso ele me falou no exercício. E ele me falou no exercício que a ervilha pode ser lisa ou rugosa. Para que essa ervilha seja lisa, ela tem que ser, tá? Bezão, bezão ou bezão, bezinho. O exercício me falou isso. E para ser rugosa, ela tem que ser bezinho, bezinho, porque ela é recessiva. O exercício, ele me falou isso. Que para ser lisa, ela é dominante, para ser rugosa, ela é recessiva. O recessivo sempre são as letrinhas minúsculas. Ela diz que para ser amarela, ela sempre é dominante. Quer dizer que tem que ter um azão e um azinho, pode ser. Mas para ela ser verde, ela tem que ser azinho, azinho. Isso o exercício me contou. Então, eu te pergunto, qual a probabilidade de você ter ervilha aqui que seja amarela e que ela seja rugosa? Então, vamos lembrar que rugoso é a letra Bzinho, Bzinho. O que você vai precisar de fazer? Vir aqui e buscar onde eu tenho Bzinho, Bzinho. Ó, eu tenho Bzinho, Bzinho nessa, eu tenho Bzinho, Bzinho nessa, eu tenho nessa, eu tenho nessa, eu tenho nessa. Então, eu tenho aqui, para ser Bzinho, Bzinho, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, quer dizer que essas 4 vão ser rugosas. Beleza. Aí, eu te perguntei no exercício, qual a probabilidade de ser amarela e rugosa? Para ser amarela, ela não tem que ter um azão. Então, eu vou buscar aqui as que tem Bzinho, Bzinho, que são as rugosas, e ela tem que ter um azão. Ah, então, eu tenho aqui, ó, 1 de probabilidade, 2 de probabilidade de ser amarela e rugosa, 3 de probabilidade de ser amarela e rugosa. Por que eu não pego essa aqui? Porque essa aqui é verde, ó, ela não tem um azão. Então, qual é a probabilidade? Eu tenho 3 probabilidades de ser amarela e rugosa. 3 de quantos? Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 3 quadradinhos de 16 que pode ser a amarela e rugosa. Então, eu tenho 3 de 6, ok? Então, somente isso. E se eu te pergunto assim, ó, qual a probabilidade da ervilha ser amarela e lisa? Então, vamos pensar. Amarela é dominante, lisa é dominante. Então, eu vou ter amarela, para aparecer, ela tem que ser azão. Lisa, para aparecer, ela tem que ser bezão. Então, eu vou olhar quais as que tem um azão e quais as que tem um bezão. Então, esse tem azão, esse tem bezão, esse tem azão, esse tem bezão, esse tem. Ah, esse aqui não tem o bezão, ó. Então, eu não conto ele. Esse tem azão e tem bezão? Conto. Esse não tem o bezão, não conto. Esse tem azão, esse tem bezão? Conto ele. Azão, bezão? Conto. Esse não tem azão, então não posso contar. Então, eu sempre vou verificar isso. Primeira coisa do exercício, gente. Colocar lá. Ervilha lisa. O que ela pode ser? Azão, azão ou ervilha amarela. O que ela tem que ser? Azão, azão ou azão, azinho. Ervilha lisa. O que ela tem que ser? Bezão, bezinho ou bezão, bezão. Escrevi lá. Para a ervilha ser verde, o que ela tem que ser? Azinho, azinho. Para a ervilha ser rugosa, o que ela tem que ser? Bezinho, bezinho. Porque na hora que você jogou aqui no quadro, fica facinho de você achar, ó. Tem 16. Para ela ser lisa, ela tem que ser azão e tem que ser bezão. Para ela ser lisa e amarela. Para ela ser rugosa, aí eu vou olhar qual cor. Eu quero amarela rugosa, então ela tem que ter um azão e tem que ter um bezinho. Ah, não, mas para ela ser verde rugosa, ela tem que ser tudo minúsculo. Para ela ser, por exemplo, lisa e ela ser verde, né? Eu tenho que ter um bezão, mas ela tem que não poder ter um azão grande. Então, a parte da interpretação do quadrinho, ela é a principal.
a maioria de vocês estudou desse jeito, certo? Quase todos vocês não aprenderam a fazer o azão, igual eu estava fazendo. Vocês já aprenderam o quadrinho na primeira lei de Mendel, não é isso? Conversa comigo aí, povo. A maioria de vocês, coloquem aí no grupo. Muitos acham o quadro muito mais fácil, né? Porque no quadrinho eu tenho que colocar as letrinhas de cá, letrinha de cá, juntei os dois e fica muito fácil, certo? Então, a segunda lei de Mendel, ela é muito mais difícil se eu usar o pente aqui, ó. Se eu usar o pente aqui, eu vou ter que... Vai ficar difícil de eu olhar, ó, azão aqui, eu vou deixar passar alguma coisa errada. Mas se eu pego esse resultado e eu jogo no quadrinho, não tem como eu errar, gente. Até para olhar e falar que tem 16, que são tantos de 16, não é muito mais fácil? É muito mais fácil. Eu junto essa linha com todos dessa coluna. Eu junto essa linha com todos de cá. Eu junto essa linha com todos de cá. Junto essa linha com todos de cá. Mas só vai dar certo minha interpretação se eu interpretei que a amarela é dominante, quer dizer que ela tem o azão, e que o lisa é dominante, ela vai ter que ter o bezão. Ah, então o verde ele tem que ser azinho, que o rugoso tem que ser bezinho. Se eu tirar isso certo, o quadrinho aqui fica perfeito, só para eu analisar. Agora, se eu não conseguir fazer a interpretação do exercício, é a parte que a segunda lei de Mendel é muito mais difícil, né? Certo. Porque, assim, depende muito, tem muita gente aqui que ficou muito tempo sem estudar, né? Então, tem gente que na hora que você já joga o quadrinho, assusta e já não quer fazer. Mas vocês viram que com o quadro é muito mais fácil? Vocês perceberam que com o quadro ele é mais fácil? Né? Então, olha só. Na aula que vem, eu vou colocar para vocês os exercícios para a gente fazer junto. Então, eu vou postar na plataforma. Quem quiser tentar fazer sozinho, tá bom? Dona Carmilda, essa é a maior dificuldade, mas não é só a senhora não, viu? Tem mais aluno que também não viu genética. Então, assim, é só fazendo que aprende, viu, dona Carmilda? É só jogando e fazendo que vai dando para a gente aprender. E aí, a gente vai fazer junto, quinta-feira, os exercícios sobre tipagem sanguínea, sobre os tipos sanguíneos, os sistemas, e a gente vai fazer junto os exercícios segundo a lei de Mendel. Deixa eu fazer uma nova programação aqui da nossa aula. Eu estava pensando aqui, pessoal, olha só. A aula que vem, eu entro com evolução e já inicio os exercícios com vocês. E aí, no dia 23, eu vou pedir para vocês não fazerem a prova na segunda de manhã. Eu vou pedir para vocês terem a revisão comigo na segunda, que é semana de prova, e vocês fazerem a prova só depois da aula. Em vez de eu ficar online na hora da aula, na hora da prova, a gente faz uma revisão nesse dia. O que vocês acham? Para dar tempo de fazer. Ótimo. Porque é segunda de manhã mesmo, né? Então, olha só. Aula que vem, a gente vai falar a parte de evolução e inicia os exercícios. E aí, na aula da semana de prova, eu corrijo todos os exercícios fazendo revisão com vocês. Que aí a gente finaliza a aula, vocês podem fazer a prova à tarde, à noite, vocês vão ter uma semana para fazer. E aí a gente aproveita a aula. Tudo bem? Tudo bem, professora. Para a galera que tem aula prática com outro professor, uma das formas que tem para vocês fazerem para não perder é chegar na faculdade antes das 8. Quando eu colocar o link, você já está na faculdade, pega o Wi-Fi de lá, assiste minha aula de lá, que quando ela acabar 9h30, 9h40, você não está no trânsito.
E aí você tá lá já. E aí você já vai assistir a aula do professor, né? A aula prática, e você não perde genética. Então, chegue lá para assistir a aula minha, estando lá. Porque, por exemplo, a galera me mandou um recado aqui no celular 8h30, 9 horas, que estava indo para a faculdade, né? Mas tem horário, Cauane, antes das 8, tá? Se vocês estivessem tendo aula normal, 8 horas vocês estariam comigo lá na faculdade. Então, cheguem lá antes das 8, ok? Certinho? Assim, é uma sugestão que eu tenho para vocês não perderem. Por quê? Nós vamos ter aqui, ó, uma aula que é genética, que é evolução e iniciar. Eu faço uns exercícios com vocês. Nessa aula aqui, que já é da semana de prova, eu vou corrigir os exercícios. Então, vocês ainda têm 2 aulas comigo. E se você for para a prática, eu tenho um pouco de medo de vocês perderem essa parte, né? Eu fico um pouco, assim, receiosa de vocês não verem, porque é a parte mais difícil, ok? Certinho? Me dá um ok aí, galera. Não terminamos a aula, não. Não vou embora, não. Professora. Pera aí. E aí, pessoal, com essa descoberta do DNA, né? Até então se falava sempre de evolução. A gente falava que a gente fala que veio do ancestral, né? A gente fala sempre da parte de evolução, mas foi a descoberta do DNA que a gente sabe que tem um caractere que veio no meu DNA, que veio no meu cromossomo, lá dos meus ancestrais. Então, a gente vai falar na aula que vem sobre Lamarck, sobre Darwin, sobre o neodarwinismo, que tem a ver com a genética. Vocês precisam disso para biologia molecular com o Juan lá na frente. Então, assim, não faltem aula que vem, ok? Como hoje a gente tem aqui 170 alunos, hoje só tem 70. Então, aula que vem, não faltem, porque a gente tem que falar sobre seleção natural, que é Darwin, a gente tem que falar de lei dos caracteres adquiridos, que é Darwin, que é Lamarck. Lamarck fala do pescocinho da girafa. Darwin fala se meu pai é musculoso, eu vou nascer musculoso, né? Ele acha que o caractere que eu adquiri na minha vida, pintei meu cabelo de vermelho, o cabelo do meu filho vai ser vermelho. Não, né? Aí vem Darwin falar que o esquema é ser o melhor, porque a seleção é os mais aptos que sobrevivem, né? E aí entra o DNA para falar sobre neodarwinismo. Realmente é o mais forte que seleciona, mas a gente tem também coisas que herdamos dos nossos pais. Então, a gente vai falar muito sobre isso na aula que vem, tá? Eu vou tentar colocar para vocês o exercício antes, tipo assim, vai ser só quarta, mas eu vou fazer alguns com vocês, ok? Eu vou fazer alguns com vocês, pelo menos uns 5, um de cada, para que no dia da outra aula a gente corrija eles juntos. Lembrando que esse exercício vale 1 ponto, tá? Esse que eu vou passar agora. Alguns eu vou fazer junto com vocês e outros vocês vão fazer em casa, porque vai ser a parte de Lamarck e Darwin, tá? Vai ter segunda lei de Mendel, alguns sobre doenças e Lamarck e Darwin, valendo o outro 1 ponto da nota. Lembra que o trabalho tem que ser postado hoje, ok? Todo mundo. Certo, amores? Dúvidas sobre o que eu expliquei hoje? Certo? Então, beijos. Oi, Carlos. Nossa, hoje é impossível, porque a gente tem mais uma aula hoje e eu trabalho na parte da tarde, eu trabalho na indústria no segundo turno, eu chego em casa 11 horas. Deixa eu só te explicar. Esse trabalho foi passado há 1 mês. Hoje está com 32 dias. Ah, não. Você fala de anomalia? Uai. Ah, não. Tô pensando que era outro. Oxi, eu já ia te dar uma voadeira aqui agora. Não, esse eu vi. Faz tempo. Tá, não. Esse aí, se você falar para mim que não dá tempo hoje, não, o exercício eu vou passar para o dia 23. Pro dia da prova, né? Agora não, nem passei ele, eu nem expliquei a matéria.
Nossa, eu levei um susto Tá? agora. Não, entendi. Eu já ia te dar uma voadeira virtual. Não, Tá beleza, bom? então, professora. Gente, é um Obrigado. exercício que eu passei há um mês, tá? É o das doenças e anomalias genéticas. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Beijo, beijo. professora. Valeu. Até quinta, hein? Quinta-feira vocês têm aula comigo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.